Boa noite a todos, boa noite àqueles que estão nos assistindo pela internet e àqueles que vão nos ouvir pela Rádio Ativa no sábado. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença dos vereadores. Almir Costa de Oliveira. Presente. César Augusto Bastazini Delgado. Presente. Claudionor Moreira Bonfim. Edeval Francisco Lírio. Presente. Heitor Nelson Ferreira. Hugo César de Freitas. José Felício Furlan Trevisan. Presente. Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza. Presente. Nivaldo Donizete Braga. Presente. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura de um trecho bíblico. Todos em pé. Salmo de Davi. Senhor, eu vos invoco. Vinde depressa, escutai a minha voz quando vos invoca. Suba até vós como incenso a minha oração, as minhas mãos estendidas como oferenda da tarde. Palavra do Senhor. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 66ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Irapuru, aos 4 dias do mês de junho do ano de 2020, sob a presidência do vereador Almir Costa de Oliveira, reuniram-se na Câmara Municipal de Irapuru os seguintes vereadores: Almir Costa de Oliveira, César Augusto Bastazini Delgado, Claudionor Moreira Bonfim, Edeval Francisco Lírio, Heitor Nelson Ferreira, Hugo César de Freitas, José Felício Furlan Trevisan, Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza e Nivaldo Donizete Braga. Com o comparecimento de todos os vereadores, o presidente, invocando as palavras sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Deu por aberta a presente sessão. O presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura de um texto bíblico. O presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Submetida em discussão, não houve orador. Submetida em votação, foi aprovada por unanimidade. O presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse leitura do expediente. Palavra livre. Não houve orador. O presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Decorrido ao mesmo, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse novamente a verificação da presença dos vereadores. Com a presença de todos os vereadores, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ordem do dia, que constou: Projeto de Resolução número 002, de 3/6/2020, que considera inservíveis os bens patrimoniais pertencentes à Câmara Municipal de Irapuru e autoriza o setor competente a proceder da respectiva baixa dos mesmos. Com parecer favorável às comissões permanentes desta Casa, submetido em discussão, o vereador Nivaldo Donizete Braga questionou ao presidente se o pavilhão da bandeira está inservível. O presidente respondeu que está deteriorado. Não houve mais orador. Submetido em votação, o referido projeto de resolução foi aprovado em discussão e votação única por unanimidade dos vereadores. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, o presidente passou para a fase de explicações pessoais. Fez o uso da palavra o vereador Nivaldo Donizete Braga, que cumprimentou a todos e parabenizou os vereadores pelas proposições apresentadas. Salientou sobre o requerimento de pesar que apresentou, subscrito pelos demais vereadores, pelo falecimento do senhor popular Chicão. Disse que tinha muita estima por ele e pediu a Deus
para que dê conforto à família enlutada. Justificou suas matérias apresentadas, sendo 3 requerimentos ao senhor prefeito municipal, solicitando informação se existe ponto digital em todos os setores da administração pública municipal, para todos os servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo. Em outro requerimento, solicitou informação se existe previsão nos processos licitatórios para aquisição de combustíveis. Em outro requerimento, solicitou informação onde foram empregados os recursos financeiros recebidos pelo município, do governo federal, estadual e Justiça Estadual para o combate do novo coronavírus, Covid-19, e agradeceu. A seguir, fez uso da palavra ao vereador Edeval Francisco Lírio, que cumprimentou a todos e disse que participou de uma reunião com a sua Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras Públicas, para um estudo sobre a elaboração do projeto de fixação de subsídios para a próxima legislatura. Havia dado sua ideia de um salário mínimo para vereador e 2 salários mínimos para o presidente da Câmara, e poder devolver mais no final para a Prefeitura Municipal. Deixou registrada em ata a sua indignação, eis que hoje os projetos de fixação de subsídios foram encaminhados às comissões permanentes com aumento de 7% para vereadores e cargos comissionados e de 15% para prefeito municipal. Destacou que o momento não é de reajuste, tem pessoas perdendo seus empregos. Hoje estamos vereadores, é uma passagem. Discorreu que são 3 vereadores na comissão e que se ele não vai assinar o parecer, e deixou a responsabilidade para os vereadores Nozinho e Joyce, da sua comissão, e agradeceu. A seguir, fez o uso da palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira, que cumprimentou a todos e salientou sobre o vídeo que ele gravou, bem como sobre a representação no Ministério Público que fez, no sentido de levar informações para a população. Esclareceu que, analisando documentações e notas fiscais, concluiu que havia muitas irregularidades. As notas não discriminam o que foi consumido. Destacou sobre os horários em que foram emitidas as notas e que indicam que os gastos não foram de interesse público. Frisou que pessoas questionam sobre a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Disse que é demorada e então tomou a iniciativa de fazer representação e agradeceu. A seguir, fez uso da palavra o vereador Hugo César de Freitas, que cumprimentou a todos e salientou que a lei tem que pesar para todos. Destacou que nós, de bom senso, temos que pensar dessa forma, que quem errou tem que pagar. Discorreu que nos 12 anos como vereador, nunca foi ao Ministério Público. Expôs sobre as funções típicas do vereador, que poderia compartilhar a situação com os vereadores e daria o direito de resposta à outra parte. Justificou seu ponto de vista, bem como avaliou o tempo hábil do Ministério Público, bem como sobre as provas suficientes exigidas. Disse que viu o vídeo do vereador e analisou que talvez tivesse que ter visto o que aconteceu e ter o relatório. Comentou que agora está um clima mais político. Contudo, parabenizou o vereador pelos trabalhos de fiscalização desenvolvidos. Questionou ainda sobre denunciar sem antes saber o outro lado da história e que ele não pula etapa. Finalizou dizendo que se pese a mão a quem tiver errado, e agradeceu. Não havendo mais orador, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura de mais um texto bíblico e comunicou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 18 de junho de 2020, às 20h30.
e encerrou a presente sessão, agradecendo a todos, da qual, para constar, eu, primeiro secretário, solicitei para digitar a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada pela mesa. A presente ata está em discussão. A presente ata está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está, e o que for contrário que se manifeste. Aprovada por unanimidade dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do que consta do expediente. Ofício número 140/2020, Prefeito Municipal Silvio Sigima, está à disposição dos vereadores na secretaria desta casa. Ofício número 144/2020, Prefeito Municipal Silvio Sigima, está à disposição dos vereadores na secretaria desta casa. Ofício número 143/2020, Prefeito Municipal Silvio Sigima, está à disposição dos vereadores na secretaria desta casa. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, juízo da 69ª Zona Eleitoral de Junqueirópolis. Samira de Souza Passos Vago Santana, chefe de cartório, está à disposição dos vereadores na secretaria desta casa. Projeto de lei número 2870, de 16 de junho de 2020, autoriza o município de Irapuru, São Paulo, a abrir crédito suplementar no orçamento vigente e dar outras providências. O projeto de lei número 2870, de 16 de junho de 2020, que autoriza o município de Irapuru a abrir crédito suplementar no orçamento vigente e dar outras providências, será encaminhado às comissões permanentes desta casa. Projeto de lei número 2871, de 16 de junho de 2020, autoriza o município de Irapuru, São Paulo, a abrir crédito especial no orçamento vigente e dar outras providências. O projeto de lei número 2871, de 16 de junho de 2020, que autoriza o município de Irapuru, São Paulo, a abrir crédito especial no orçamento vigente e dar outras providências, será encaminhada às comissões permanentes desta casa. Requerimento número 281/2020, de autoria do vereador José Felício Furlan Trevisan e subscrito pelos demais vereadores. Requeiro à mesa, com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constado em ata votos de pêsames pelo falecimento do senhor Romar Pinto do Amaral, ocorrido no dia 6 de junho de 2020, na cidade de Flora Rica, que o deliberado por esta casa seja dado conhecimento à família enlutada. Câmara Municipal de Irapuru, 9 de junho de 2020. O requerimento número 281 de 2020, de autoria do vereador José Felício Furlan Trevisan e subscrito pelos demais vereadores, será dado conhecimento à família enlutada. Requerimento número 282/2020, de autoria do vereador José Felício Furlan Trevisan e subscrito pelos demais vereadores. Requeiro à mesa, com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constado em ata votos de pêsames pelo falecimento do senhor
Paulo César Gomes da Silva, ocorrido no dia 13 de junho de 2020, na cidade de Marília. O senhor Paulo era filho de Irapuru e foi exercer sua profissão de dentista na cidade de Marília, São Paulo. Seus pais eram os senhores Adalício, em memória, e Valquíria. Sua mãe continua residindo em nossa cidade. Que do deliberado por esta casa seja dado conhecimento à família enlutada. Câmara Municipal de Irapuru, 15 de junho de 2020. O requerimento número 282 de 2020, de autoria do vereador José Feliz Furlan Trevisan e subscrita pelos demais vereadores, será dado conhecimento à família enlutada. Requerimento número 283/2020, de autoria do vereador César Augusto Bastazini Delgado. Requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário, de conformidade com a legislação em vigor, para que seja oficiado ao senhor Silvio Sigima, prefeito municipal de Irapuru, solicitando a seguinte informação: por qual motivo que o caminhão que recolhe o lixo não está mais passando 3 dias da semana no conjunto habitacional Estevão Nascimento? Passava nas segundas, quartas e sextas-feiras, agora somente nas terças e quintas-feiras. Os moradores estão reclamando, eis que estão sendo prejudicados. Câmara Municipal de Irapuru, 15 de junho de 2020. O requerimento número 283 de 2020, de autoria do vereador César Augusto Bastazin Delgado, está em discussão. Está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está, e o que for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento número 284/2020, de autoria do vereador Nivaldo Donizete Braga. Considerando que apresentei o requerimento número 268/2020, onde solicitamos da Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária e Meio Ambiente cópia das prestações de contas de todos os gastos e despesas. Exemplo: despesas com viagens, deslocamentos e etc., efetuados pela referida pasta durante o período de 1/1/2019 até a presente data. Considerando que, em resposta ao referido requerimento, foi encaminhado o ofício número 014/2020 da referida secretaria, onde informa que tais documentos referentes à prestação de contas encontram-se no Departamento de Contabilidade e Controle Interno da Prefeitura Municipal de Irapuru. Requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário, de conformidade com a legislação em vigor, para que seja oficiado ao senhor Silvio Sigima, prefeito municipal de Irapuru, solicitando as seguintes informações e documentações: encaminhar prestação de contas de todos os gastos e despesas, exemplo, despesas com viagens, deslocamentos e etc., efetuados pela Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, durante o período de 1/1/2019 até a presente data. Câmara Municipal de Irapuru, 18 de junho de 2020. O requerimento número 284 de 2020, de autoria do vereador Nivaldo Donizete Braga, está em discussão. Está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está, e o que for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento número 285/2020, de autoria do vereador Nivaldo Donizete Braga. Requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário, de conformidade com a legislação em vigor, para que seja oficiado ao senhor Silvio Sigima, prefeito municipal de Irapuru, solicitando as seguintes informações e documentações:
se durante este ano de 2020 algum servidor público municipal, ocupante de cargo de provimento efetivo, deixou de fazer parte do quadro funcional dos servidores do Executivo, seja por motivo de aposentadoria ou exoneração. Em caso positivo, informar os servidores que foram eventualmente desligados do quadro funcional dessa Prefeitura Municipal. Segundo, encaminhar cópia da folha de pagamento dos servidores do Executivo, referente aos meses de abril e maio de 2020. Câmara Municipal de Irapuru, 18 de junho de 2020. O requerimento número 285 de 2020, de autoria do vereador Nivaldo Donizete Braga, está em discussão. Está em votação. O vereador que for favorável, permaneça como está. E o que for contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Indicação número 380/2020, de autoria do vereador César Augusto Bastazini Delgado. Indico ao senhor prefeito municipal para que, junto ao órgão competente, estude a possibilidade de implantar mão única e criação de estacionamento 45 graus na Avenida Euclides da Cunha, nos setores entre a Avenida 9 de Julho e a Rua Pedro Leite Ribeiro. Justificativa. Ressalto que essa implantação visa que a parte central da cidade tenha um desvio de carretas e caminhões de carga pesada, bem como os motoristas que vão descarregar suas mercadorias aqui tenham de maneira exclusiva a fixação de estacionamentos 45 graus. Nada mais justo do que implantarmos medidas que efetivamente melhore o trânsito para a população que utiliza esse movimentado espaço público, especialmente os estudantes, que muitos deles são crianças. Saliento ainda que a sugestão aqui pleitada vem de uma avaliação que fiz juntamente com moradores, observando locais de cidades da região e como ficaria o local acima citado com a implantação dessas medidas. Esta sugestão certamente vai harmonizar o centro de nossa cidade e melhor atender a população quanto à segurança no trânsito local. Aguardo em breve estudo por parte de Vossa Excelência, junto ao órgão competente e posteriormente a implantação dessa melhoria. Câmara Municipal de Irapuru, 15 de junho de 2020. A indicação número 380 de 2020, de autoria do vereador César Augusto Bastazin Delgado, será encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 381/2020, de autoria do vereador César Augusto Bastazini Delgado. Considerando que a ponte do popular bairro Canaã, localizada na divisa com o município de Pacaembu, está destruída pela ação do tempo e forças da natureza. Considerando que providências urgentes devem ser tomadas, eis que muitos proprietários rurais, bem como outros usuários, estão prejudicados com os seus transportes sem essa ponte. Considerando que desde legislaturas anteriores, ou seja, desde longa data, vem sendo solicitada a reconstrução dessa ponte, indico ao senhor Silvio Sigima, prefeito municipal de Irapuru, para que, junto aos órgãos competentes, busque recursos financeiros para construir a ponte do popular bairro Canaã, que localiza na divisa com o município de Pacaembu, reiterando as indicações números 19/2017 e 268/2019, de minha autoria. Câmara Municipal de Irapuru, 15 de junho de 2020.
A indicação número 381 de 2020, de autoria do vereador César Augusto Bastazini Delgado, será encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 382/2020, de autoria do vereador César Augusto Bastazini Delgado. Indica ao senhor prefeito municipal para que, junto ao setor competente, providencie o conserto do asfalto no cruzamento da rua Carlos Alberto de Souza com a rua Omar Fontana Rodas, do conjunto habitacional Dr. João Joaquim da Silva, devido à constante poça d'água que se forma no local. Justificativa: com a feitura do asfalto nesse cruzamento de ruas, ficou um desnível com partes mais altas, dificultando que as possam fluir normalmente, necessitando rebaixar esse ponto ou encontrar outra maneira para dar vazão às águas que ficam empoçadas nesse local. Dessa forma, evitará transtornos com esse empoçamento de água nas proximidades das residências. Isto exposto, aguardo providências nesse sentido, evitando inconvenientes. Câmara Municipal de Irapuru, 15 de junho de 2020. A indicação número 382 de 2020, de autoria do vereador César Augusto Bastazini Delgado, será encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal para as demais providências. Indicação número 383/2020, de autoria do vereador Nivaldo Donizete Braga. Considerando que estamos atravessando por uma das maiores crises mundiais devido à pandemia do novo coronavírus, Covid-19, considerando que o nosso município abriga uma penitenciária estadual e 2 unidades da Fundação Casa, que são locais propícios para a disseminação do vírus. Considerando que uma grande parte da população do nosso município é idosa, pertencente ao grupo de risco. Considerando que nosso município não tem Santa Casa para atender eventuais pacientes infectados pela Covid-19. Considerando que o governo federal anunciou que vai destinar para o município de Irapuru aproximadamente R$900 mil para custear despesas no combate ao novo coronavírus Covid-19. Considerando, por fim, que a prevenção é o melhor remédio. Por isso, entendemos que a realização de testes rápidos é a melhor forma de evitar o contágio, juntamente com o distanciamento social. Indico ao senhor Silvio Sigima, prefeito municipal de Irapuru, para que, junto ao departamento competente dessa municipalidade, utilize uma parte deste recurso financeiro que será destinado pelo governo federal para a aquisição de testes para a Covid-19, máscaras e álcool gel, para serem disponibilizados para toda a nossa população, inclusive para os agentes penitenciários, policiais penais, oficiais administrativos e demais servidores da Penitenciária Estadual de Irapuru. Seus sentenciados, servidores da Fundação Casa e seus internos, bem como equipamentos de proteção para todos os servidores da nossa municipalidade e eventuais gratificações para os servidores do setor da saúde de nosso município, como forma de prevenção ao combate à pandemia ao novo coronavírus Covid-19. Indico ainda para que, com parte do referido recurso financeiro, sejam adquiridas cestas básicas para distribuição à população carente de nosso município. Câmara Municipal de Irapuru, 18 de junho de 2020. A indicação número 383 de 2020, de autoria do vereador Nivaldo Donizete Braga, será encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal
para eventuais providências. Moção número 183, de 16 de junho de 2020, de autoria do vereador César Augusto Bastazini Delgado. Apresento à mesa, após ouvido do outro plenário, votos de congratulações ao senhor Paulo Vitório de Matos, bem como a sua esposa, Lucimar de Barros Silva, e seu filho, Wellerson Júnior Ortega, pela recente inauguração da conveniência Esquinão, instalada na rua Carlos Alberto de Souza, número 39, do conjunto habitacional Dr. João Joaquim da Silva, que faz cruzamento com a rua Omar Fontana Rodas. O empreendedor é de suma importância para a sociedade, por investir no desenvolvimento do município e do comércio. E só temos que agradecer e parabenizar quem toma essa iniciativa, como fez o senhor Paulo e sua família. O senhor Paulo, dentre tantas características que possui como profissional, sendo que foi ótimo comerciário por vários anos e hoje comerciante, tem visão ampla de negócios, é criativo, tem senso de observação, é honesto e suas atitudes fazem que as mudanças de trabalho sejam para melhor. Irapuru é contemplado com pessoas desse perfil, as quais acreditam na cidade, a força de mercado e condições para seu crescimento. Esta realidade se afirmou recentemente com a inauguração da conveniência Esquinão em nossa cidade, fruto do trabalho e do espírito empreendedor da família do senhor Paulo. Desejo sucesso ao novo empreendimento local que vem somar ao nosso comércio e, com certeza, estará incentivando outras pessoas a tomarem iniciativas para um trabalho diferenciado, com dedicação e honestidade. Que seja dado conhecimento dessa moção ao homenageado, este e a sua família. Câmara Municipal de Irapuru, 16 de junho de 2020. A moção número 183, de 16 de junho de 2020, de autoria do vereador César Augusto Bastazini Delgado, está em discussão. Gostaria está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está, e o que for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Não havendo mais matéria que conste do expediente, passo a palavra para quem dela desejar fazer o uso. Está com a palavra o vereador José Felício Furlan Trevisan. Está com a palavra a vereadora Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza. Disponível para falar da mesa, nobre. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bom, eu gostaria de dizer aqui que na última sessão não deu para eu falar, que não tinha passado a minha fala, que eu faço parte, né, das comissões de finanças, eu, Nozin, Derval, né, onde estivemos juntos reunidos, naquele último dia, que eu nem me lembro mais a data, 4. Enfim, assinei o projeto para estar descendo para o plenário, para decidirmos juntos, os 9, né, sobre o projeto de subsídio, mas quero dizer que sou contrário, também não concordo, meu voto vai ser contrário, também acho que não está no momento, não é o momento de reajuste, de nada, então, desde já, quero dizer que sou contrária a esse projeto. Boa noite a todos. Está com a palavra o vereador Nivaldo Donizete Braga. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, a mesa composta, todos aqueles que nos acompanham pela internet, ao nosso amigo Fernandinho, que está lá gravando a sessão, nossa boa noite. Ele tem cobrado isso sistematicamente, né, que nós darmos uma boa noite para ele. Boa noite, Fernandinho. Uma boa tarde a todos aqueles que irão nos acompanhar pela Rádio Ativa FM, no
parabenizar os vereadores pelas indicações, requerimentos, moções. Parabenizar também a vereadora Joyce já pelo seu pronunciamento sobre o projeto do repasse, que a gente vai votar, né? Do reajuste aos vereadores para a próxima legislatura. Também quero deixar aqui já registrado também que sou contrário também a esse reajuste, e a gente vai seguindo a vida, né, nesse sentido. Então, só estou colocando aqui a minha posição nesse sentido. Mas queria falar de algumas indicações que eu fiz, alguns requerimentos. Queria falar também do requerimento de peso, né, do Paulo César Gomes, filho do seu Dalício e da dona Valquíria. Pedir que Deus dê o conforto à família. A gente vive, quando um filho parte primeiro com os pais, muda a lei natural das coisas, né? A gente é tão difícil a morte na família, e só quem passa por isso, um pai, uma mãe, ter que enterrar seu filho, a dor no coração, o que passa nessa família. Então a gente pede que Deus conforte a dona Valquíria. Também a família do seu Romarte Pinto Amaral, o pai do Marcos Amaral também, né, pedindo que Deus dê o conforto a todos, Deus conforte essa família enlutada. Também quero falar do requerimento que eu fiz. Eu fiz um requerimento, tinha feito um requerimento ao secretário da Agricultura, pedindo que fosse encaminhada essa casa despesas, gastos com viagens, deslocamentos, alimentação. E ele até não me deu a resposta no ofício, dizendo que essa documentação se encontra na prefeitura. Então eu estou fazendo agora um requerimento pedindo ao executivo que encaminhe essa casa para que a gente possa estar aí averiguando todos esses documentos, essas notas, para que a gente possa tomar algumas providências que é necessário. Fiz também um requerimento. Muitas pessoas, a gente como vereador, é cobrado por tantas situações, as pessoas nos procuram e a gente fica sem saber, a gente não tem a condição de fiscalizar tudo. Então a gente precisa muitas vezes usar um requerimento para poder fiscalizar. Então as pessoas vêm cobrar, funcionário que foi exonerado, funcionário que foi... Então a gente não sabe. Então estou fazendo aqui um requerimento, se esse ano 2020 houve algum funcionário exonerado. Eu já coloquei aqui também se houve algum funcionário do quadro funcional aposentado. Coloquei aqui no requerimento. Estou apenas fazendo uma pergunta ao executivo, pedindo que seja encaminhado a essa casa. Fiz uma indicação também no sentido do repasse do governo federal, que já está tudo certo para ser encaminhado às prefeituras, né? Então a gente espera que vai vir um montante aí mais ou menos de R$900 mil para Irapuru. Então estou fazendo aqui uma indicação ao prefeito que possa usar esse dinheiro de uma maneira assim abrangente. Nós temos o problema do Covid, é muito sério. Então eu até acredito que muitas pessoas já passou pelo Covid e nem sabe que passou. Mas então que fosse feito aí testes para a população de Irapuru. Nós temos agentes penitenciários que não moram aqui, nós temos funcionários da Fundação Casa que não moram aqui, tem os internos da Fundação Casa, tem a população carcerária também, é uma preocupação. E a gente se preocupa com a nossa população, porque a nossa população de Irapuru, se a gente for ver realmente, é uma população muito idosa. E a gente se preocupa com isso. Então a gente pedindo aqui para o prefeito possa tomar providência nesse sentido. Tem a questão da saúde, nós já fizemos aqui uma indicação ao prefeito municipal, todos os vereadores assinaram essa indicação, pedindo que fosse dado gratificações aos funcionários do executivo, né? Da saúde, que é quem está na luta diária, enfrentando essa luta no dia a dia, que também fosse comprado máscaras, o álcool gel, aventais, então todos esses materiais sejam comprados com esse dinheiro, que a gente possa, que é um dinheiro que a gente for ver, R$900 mil, é um valor realmente para Irapuru. Nós não temos Santa Casa, então é um dinheiro que realmente vai ser, se bem usado, vai ajudar muito, mas muito mesmo. Eu até vou dizer uma coisa, que talvez esse dinheiro poderia ter ajudado até a Santa Casa de Junquerópolis, que nos atende. Eu não sei como pode comprar um respirador, não sei, mas a gente pode pensar nisso, porque é importante, porque é um dinheiro que vem para o município e que realmente 900 mil a gente sabe que é uma quantia elevada. Existe aqui em Pacaembu, por exemplo, vai receber 1.700.000 mais ou menos, mas tem Santa Casa, tem uma cidade de uma população muito maior, então a gente faz nesse sentido. É uma indicação apenas, estou aqui pedindo ao prefeito que realmente possa tomar providência nesse sentido.
também coloquei na indicação que possa usar com esse dinheiro, compra de cesta básicas para as famílias, né, do município, e já coloco aqui também no sentido que possa se preocupar de comprar no comércio, né? No geral, vários comerciantes possam for usar esse dinheiro para comprar cesta básicas, que não seja comprado só num comércio, que comprem no todo o comércio. Nós temos aqui mercearias, nós temos aqui, tem até um tenente Lino que tem uma empresa que vende cesta básica, quer dizer, tem supermercados, tem mercados menores, que possa ter farmácias, né? Então tem vários lugares que possa ser comprado para ajudar essas pessoas. Então eu estou aqui fazendo essa indicação, pedindo que o prefeito tome providência nesse sentido. No mais, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Está com a palavra o vereador César Augusto Bastazin Delgado. Dispenso. Está com a palavra o vereador Claudio Nor Moreira Bonfim. Está com a palavra o vereador Edeval Francisco Lírio. Boa noite, senhor presidente, mesa composta, demais vereadores. A quem nos acompanha pela internet, uma boa noite. A quem vai nos acompanhar pela rádio Ativa FM no sábado, uma boa tarde. Bom, senhor presidente, como a vereadora Joyce já se adiantou, né, que vai votar também contra esse projeto, eu também quero contar a minha versão de como se deu a reunião, e se eu falar alguma coisa que não aconteceu na reunião, eu gostaria de cedo a parte também aos vereadores, certo? Fomos convocados, né, devido à indicação que eu fiz no começo do ano, pedindo ao presidente da Câmara sempre uma reunião para a gente tentar rever esse reajuste, para que a gente fizesse ao inverso, que fizesse como em muitas cidades do Brasil afora vem acontecendo, para que seja de um salário mínimo. Então, na reunião estava presente realmente eu, a Joyce, o Nozinho e o jurídico da casa. O jurídico da casa apresentou o projeto pronto, né, informando, geralmente em todas as legislaturas é assim que funciona, certo? Se tiver alguma palavra errada, vocês podem se manifestar. É feito o valor dos subsídios existente para os vereadores, porém, como na próxima início de legislatura não pode haver essa correção, é feito a média da correção dos últimos 12 meses, que deu em torno de 7%. Então, iniciou-se desse jeito a reunião. Mas como, o Alisson falou assim, mas como houve essa indicação, se vocês da comissão quiserem fazer alguma modificação, a hora de explanar esse tipo de modificação é agora. Foi aí que eu assumi a voz e comentei. Eu tenho sim o interesse, o ensejo, desde o começo da legislatura, de ter o vereador com um salário mínimo. Expliquei toda essa história que vocês já têm conhecimento de redes sociais a respeito disso. O que ficou decidido? Foi desse jeito que foi falado. Vocês são em 3, a maioria vai decidir. Se eu falei alguma coisa errada, vocês podem me desmentir. Eu prontamente já falei, não quero fazer pressão com nenhum vereador. Falei, a oportunidade que nós temos, mais uma vez, de ceder, de tentar ceder, mesmo não vinculando a devolução do que vai ser o saldo no final do ano para a prefeitura comprar a cesta básica ou fazer algum outro tipo de investimento, mesmo sabendo que não pode ser vinculado, assim como o vereador Hugo já foi presidente, já explicou, o vereador Almir também, a Joyce já foi presidente, já participou disso, a chance de ter um saldo na conta para devolver para a prefeitura, usar para a população, era aquele momento. Então essa foi a minha explanação. A vereadora Joyce comentou desse modo. Então a gente fica de decidir e a gente passa para o Alisson, a Joyce e o Nozinho. Então se eu falei alguma coisa assim que eu joguei a responsabilidade para vocês, foi o meu entendimento e o que eu vi que aconteceu. Em momento algum eu quero expor, né, falei na hora ainda saindo, a gente conversou, Joyce, esse é o momento. Falei 3 vezes, repeti 3 vezes, Joyce, esse é o momento. Porque depois que passou ali, é a votação. E outra coisa ainda, eu fui sensato e falei, caso esse projeto desça para ser
votado dessa maneira em um salário mínimo e ele seja rejeitado, já iria permanecer o valor que é hoje em dia. Ou seja, seria mais fácil votar para ser um salário do que essa pressão toda hoje que a gente vem sofrendo para votar um aumento. É o reajuste, mas para todo mundo é um aumento. É um reajuste de inflação. Então, se eu contei algo que não aconteceu, eu cedo a parte aos nobres edis, mas foi isso que aconteceu, né? E eu acho que eu coloquei lá, se tem alguma inverdade também, eu cedo a parte para vossas excelências. Do mais, uma boa noite e até a votação. Está com a palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira. Está com a palavra o vereador Hugo César de Freitas. O presidente, como ninguém usou a tribuna nesses últimos tempos e eu acho que aquele microfone não está contaminado, eu gostaria de usar a tribuna. Faz uns 3 meses que não uso. Boa noite, presidente. Gostaria de cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar em especial quem está nos acompanhando através da internet, desejar uma boa noite, desejar uma boa tarde, pessoal que vai nos escutar na Rádio Ativa FM. Gostaria de cumprimentar o pessoal que meio-dia, 1h que passa, presidente, por aí, né? O pessoal está ou fazendo almoço ou já lavando a louça, o pessoal do sítio sempre escuta a gente, o pessoal do Estevinho lá sempre manda um abraço pra gente. Fala assim, você é nervoso, hein? Às vezes, só, a gente, na maioria do tempo, a gente é calmo. Gostaria também de cumprimentar o pessoal que está aqui fora, né, numa liberdade de expressão, num ato democrático de se manifestar educadamente, em posição de algo que eles concordam. Eu acho que a democracia é isso, né? Essa liberdade de expressão. Infelizmente, a gente não pode acolher aqui dentro da casa por questões da pandemia, mas a gente gostaria de estar recebendo todos aqui para a gente conversar pessoalmente, olho no olho, né? Que é sempre uma forma agradável de receber a casa cheia aqui, sempre o presidente, né? Sempre abriu as portas. E é muito importante a gente estar com essa sensibilidade de ouvir a população. Mas, presidente, eu também gostaria de direcionar a palavra ao projeto, que não adianta nós falarmos de outro assunto, porque o assunto hoje esse é a questão sobre o subsídio dos agentes políticos, né? Vereadores, secretários, vice-prefeito e prefeitos municipais. E eu tinha feito um cálculo assim, o presidente, porque nesses últimos 6 meses, eu falei, eu vou fazer um cronograma de ser mais sensato, porque até o presente momento não vou ser mais candidato a nenhum cargo eletivo. E eu falei assim, eu vou discursar mais pacificamente, né? Porque, lógico que a gente tem que fazer a nossa função, mas a gente sabe das responsabilidades que a política nos cobra. Primeiro dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte, de ser escolhido um representante do município de Irapuru. Acredito que todos vocês também sintam esse orgulho. E mais que sentir esse orgulho, eu sinto gratidão por cada voto de cidadão que confiou em mim, e tenho certeza que vocês também têm gratidão por todas as pessoas que confiaram em vocês. Eu diria para vocês que o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário está tudo bem manchado. E essa mancha, a gente tem um nome específico, que se chama corrupção. Mas não é só no Poder Legislativo, Executivo e Judiciário que tem as coisas erradas. Em toda a profissão tem as coisas boas e ruins. E o que acontece com a gente, quando nós estamos sendo vereador, que nós estamos sendo, né, daqui a alguns meses, alguns poderão estar de volta, outros não, mas nós temos que valorizar a nossa função. Valorizar o vereador. Todo mundo, algumas pessoas aí fora, nos 3 cantos, falam, vereador não faz nada, vereador só vai 2 vezes por mês na sessão.
Mas quando você se torna um homem público, um agente político, sua vida é exposta. Suas decisões estão sendo avaliadas por todo mundo. A política, está aqui o Nivaldo, que é mais experiente que nós. A política cobra um preço seu. E vocês são merecedores de estar aqui. Vocês concorreram com 65 candidatos. Vocês são merecedores de estar aqui. Eu não aceito quando as pessoas falam que vereador não serve para nada. Tem momentos que nós estamos em crise, em debates, às vezes pessoais, que não viram nada. Mas na maioria do tempo nós estamos em prol do município. Seja situação ou oposição. E uma coisa que eu sempre pensei, se nós próprios, vereadores, não valorizarmos o nosso trabalho, nós seremos totalmente populista. Toda função que é exercida merece ser ou assalariada, remunerada ou subsidiada. Lógico que os valores têm que ser compatíveis, equilibrados, no tempo de pandemia, etc e tal. Mas eu sempre concordei, nós temos que valorizar os vereadores e não diminuir os vereadores. Muitos de vocês fazem trabalhos sociais. Estava conversando aqui com o Nozinho ganha um salário mínimo. E esse um salário mínimo que ele ganha, ou o subsídio que ele ganha de tudo, é revertido para a sociedade. Tenho certeza que todos comparam com isso. Então, nós temos que levar em consideração que nós nos tornamos homens públicos. Tem gente que muda de calçada para não me cumprimentar, Almir, presidente Almir. Porque o preço, quando você sobe no palanque, você dá o juízo de valor. Todo dia nós estamos aqui subindo, dando juízo de valor, sim ou não, talvez, tiras, e nós estamos cobrados por isso. E esse preço, talvez quem nunca sentou nessa cadeira não sabe o preço que é isso, e o peso que é. Então não é simplesmente falar, vem 2 vezes aqui, o vereador não faz nada. O vereador faz muito. O vereador faz muito e é importante para esse processo democrático. Está aí o Heitor, que vem desempenhando um papel de fiscalizador, que despontou. Tenho certeza que Vossa Excelência mostrou o tanto de folhas, passa dias e dias analisando, fiscalizando. Não é fácil. Tem gente que tem trabalhos sociais. A vereadora Joyce não fala, mas a gente sabe que ajuda bastante gente. Os vereadores que estão aí sentados ajudam bastante gente. Ajuda a promoção social, ajuda pastoral, ajuda as igrejas. Nós nos tornamos homens públicos e nós precisamos valorizar. Voltando ao projeto, o que talvez as pessoas aí fora não saibam, o que muitos não sabem que estão nos ouvindo, é que quando nós falamos de subsídio de uma legislatura para outra, não significa que nós estamos fazendo para a gente. Porque eu diria para vocês, quem sabe quem vai ser eleito? Mazinho, Jaques, Teco, que o pessoal fala. Quem de vocês, vereadores, vão à reeleição que vão estar sentados aqui? Então é incabível, não tem lógica dizer que nós estamos legislando para a gente, ou aumentando o nosso, porque ninguém sabe quem vai estar sentado aqui. Eu acho uma injustiça falar que nós estamos aumentando para nós. Pois não. Bom, boa noite novamente. Deixar bem claro que em momento algum eu falei, acho que vocês leram minhas postagens aí, o pessoal deve ter replicado, que eu falei que ia para essa legislatura. Pelo contrário, expliquei que o regimento, tudo certinho, que só pode ser desse modo há 6 meses. Só deixar bem esclarecido. Eu acredito que Vossa Excelência tenha feito isso, mas eu estou dizendo assim, explicando de uma forma que as pessoas acham que a Constituição Federal, junto com o regimento, é de uma legislatura para outra. Né? Então, o que acontece é que nós temos a responsabilidade de fazer o subsídio dos agentes que vão estar aqui futuramente, que pode ser ou não vocês. Do outro lado, de ponto de vista que a população também não sabe, que é importante ressaltar, que eu conversando com a Joyce, com o Nozinho e com o próprio Alisson, é o seguinte: a Constituição, no seu artigo 37, inciso 11, se eu não estiver errado, de memória aqui, fala que o teto do município tem que ser o subsídio do prefeito. Nenhum outro cargo pode ultrapassar o teto do prefeito.
O que aconteceu em cidades pequenas que tinham achatamento do subsídio do prefeito? Eles não conseguiam contratar médicos, porque médicos a gente considera que é o mais alto de todos, e eles não conseguiam fazer concurso para atrair médicos para ser concurso efetivo. Por isso começou... pois não. Só para deixar claro também que no ano de 2019, se me recordo, 18, votamos nessa casa aqui, e a minha explanação sobre a contratação de médicos, tem gravado aí, é que para valorizar o médico no concurso, como o valor dos vencimentos, se não me engano, veio muito baixo, era diminuir a carga horária. Acho que muitos devem se relembrar disso, que foi momento até de discussão. Então, se a gente não conseguia dar um valor merecido aos médicos, que pelo menos baixasse a carga semanal. Acho que Vossas Excelências que se lembram disso, e na ocasião foi rejeitado. Então, só para deixar claro que, nesse ponto de vista da parte médica, que ninguém pode ganhar acima do prefeito, daria sim para fazer nesse tipo. E na época foi votado o contrário. É que assim, Derval, talvez você não acompanhou, o Nivaldo acompanhou, o Almir acompanhou, a Joyce acompanhou. Nós tivemos uma dificuldade aqui, que foi extinto o cargo de médico, justamente porque o salário poderia ser maior, até porque eles fazem plantão, foi extinto. Nessa extinção, o que aconteceu? Eu acho que já era uma intenção da prefeitura para contratar por terceiro setor, para não ser vinculado diretamente com a prefeitura, porque o salário do médico estava aquém. O que acontece? Que é uma coisa que nós temos que colocar aqui, para depois ninguém alegar ignorância. Esses 17 mil, se fosse aprovado, que eu acredito que não vai ser aprovado, em 2021 pode ser um valor exorbitante, em 2022 pode ser um valor exorbitante, mas no final de 2024, esse valor, comparado com a questão dos médicos, pode ainda ser um empecilho para a contratação de médico concursado efetivo no município. Porque nós sabemos que corre, não sei se todos têm esse conhecimento. Eu sei, mas em cima, então, estou dizendo assim, quando a gente tem a ideia de aumentar, principalmente, porque se você for analisar friamente, os aumentos do vereador e do secretário, é reajuste, porque o ano que vem não vai ter, e ninguém sabe quem vai estar lá. Então, dos dois é reajuste. Do prefeito se torna um pouquinho maior, que a explicação técnica disso foi que já aconteceu no passado, que significa dizer que as correções iriam acontecer, Nivaldo, se não aprovado o projeto, dos 13, 14 mil reais que ganha hoje. Entendeu? Eu estou imaginando assim, uma hipótese, que tem que deixar frisado. Vamos imaginar assim, falta médico. Ninguém quer vir trabalhar por salário de 13, 14 mil reais. Uma hipótese que eu estou te dizendo. Então, assim, quando a gente tem a prioridade de subir a questão do presidente, do prefeito, é justamente para dar essa flexibilidade de fazer o contrato efetivo. Porque corre na prefeitura, não sei se vocês sabem, corre um risco grande da prefeitura, por N motivos do passado aí, que não vale a pena a gente entrar em detalhes, de ter uma proibição pelo Tribunal de Contas e pelo próprio MP, de ações, de proibir a contratação por terceiro setor, igual acontece no município de Irapuru. Foi por isso que eles já criaram novamente os cargos de médico. Mas eu acredito que os valores que eles colocaram era justamente para não vir ninguém, para contratar de terceiro setor. Mas o que encaminha pela intenção do Tribunal de Contas e do Ministério Público é que esses funcionários sejam efetivos do município de Irapuru. Caminha para isso, eu não estou dizendo que vai acontecer. Caminha para isso, para ser efetivo do município. E o que pode acontecer é que se você achatar, pode ser que não tenha pessoas para trabalhar com esse valor dos médicos. Então, quando a gente fala do prefeito, a justificativa maior seria essa. Por outro lado também, se a gente fosse fazer
uma análise de uma pessoa que é responsável por 300 funcionários, eu perguntaria para vocês aí, vocês têm mais conhecimento comigo, um cara que é gerente de uma empresa de 300 funcionários, quanto que ele ganha? As pessoas falam que 17 mil reais para um prefeito é exorbitante, é bastante. Mas eu digo para vocês, e eu acredito que vocês também têm conhecimento disso, a responsabilidade que é sentar naquela cadeira exige muita capacidade, eficiência, honestidade, e 17 mil é um valor alto? Sim, é um valor alto, mas diante da magnitude das pastas, da responsabilidade, pode ser considerado um valor razoável. Mas eu gostaria de colocar também aos senhores que eu não poderia, nesse momento como vocês colocaram, da pandemia, e vendo o clamor populacional da nossa população, entender e preferir que não seja momento de dar reajuste ou aumentar os funcionários. Então também a gente tem que ter sensibilidade de ouvir o que eles têm a dizer, e dessa forma, presidente, conversando com o pessoal da comissão também, serei contrário a essa oportunidade, né, de dar esse aumento, desses coisas, mas nunca jamais, já digo aqui para o vereador Derval, se eu tivesse aqui, nunca jamais aceitaria que rebaixasse esse valor. Poderia ficar esse valor, sei lá, o resto da vida, mas nunca rebaixar. Vocês têm que dar valor, nós temos que dar valor. Cargo exige sim. As pessoas falam que não exige comprometimento, você se torna um homem público. Agora também, vereadores, eu não posso aqui também ser demagogo, porque o Nivaldo, o senhor ganhou bem no agente penitenciário. Não vou nem perguntar o valor, sem aumento, mas você ganha bem. Ganha bem. O Nozin ganha um salário mínimo. Então, para você, de repente, eu acho que você pode ter outras atribuições, outros compromissos e um gasto maior. Mas talvez para vocês que ganham bastante, isso não representa muita coisa. Mas para o Nozinho que ganha um salário mínimo, para mim, que ainda não entrei no mercado de trabalho como advogado, é algo que muda. E eu digo para vocês, se eu não tivesse a oportunidade de ter subsídio, eu não teria nem estudado. Eu mostrei o cheque para o César, eu falei, eu vou mostrar lá. Já desconta quinhentão para pagar as dívidas. Ficou 1.300. Mas eu não estou desmerecendo e nem fazendo um comparativo com outras profissões. Mas toda atividade tem que ser valorizada. E nós, como poder legislativo, temos que ser valorizados. Tem gente que muda de calçada, tem gente que não me cumprimenta, tem gente que nunca vai no meu escritório por uma coisa que eu falei no palanque. Se você toma uma cerveja no Facebook e posta, seja imoral, sua vida já se transformou numa coisa. A política é gostosa, é prazerosa, é o poder de mudar a vida de muitas pessoas, mas nós nos tornamos homens públicos 24 horas. E quem tiver a oportunidade de sentar aqui, como já passou aqui Flavinho, Silvinho, muitas pessoas falam, eu não quero mais isso para mim. Não é fácil tomar a decisão a hora que a corda está no pescoço de falar assim, esse é um projeto basicamente que os vereadores já vão votar contra, mas quantos projetos nós não tivemos aqui polêmicos, de falar sim ou não. Mas eu respeito a opinião de vocês, eu respeito o povo que sai fora, o povo que se manifesta pela internet, a liberdade de expressão. E eu nunca, falo por mim agora, nunca fecharei o ouvido para escutar. Só que também eu vou dizer outra coisa, tem bastante gente aí extrapolando. Liberdade de expressão tem um limite, chamando de alguns adjetivos e fazendo disso. Tenha coragem, sai vereador, dá a cara para bater. Tem muita gente usando o manifesto legal, bacana, como diz aí todas as manifestações, para tentar agredir a imagem do vereador. E se nós mesmos não valorizarmos nós, e não sairmos em defesa da gente, porque a gente discute aqui, quebra o pau, discute, mas a gente tem que valorizar. Isso é um poder legislativo. E quanto mais forte o Nivaldo for, o Derval for, o Heitor for, eu serei mais forte, o Almir será mais forte, o Zé será mais forte, o César, o Almir, que é união. União dos vereadores em prol ao município, com diferentes opiniões e discussões.
mas sempre pensando no bem. E essa casa, eu posso dizer, diante de 2 anos, atuou muito bem, foi muito companheiro, principalmente do prefeito Silvio. Vocês estenderam a mão, fizeram um bom serviço, e eu acho que é isso que a gente tem que valorizar. Tem coisas erradas que nós precisamos melhorar, mas essa legislatura deixa uma consciência, uma coisa muito boa. Então, senhor presidente, agradeço essa oportunidade de registrar que também serei contrário. Muito obrigado. Gostaria também já de explicar também que a votação do projeto, o voto do presidente, só seria necessário, ou só será necessário em caso de empate. Tá? Aí eu deveria votar, tá? Mas deixo aqui já registrado que caso eu precise desempatar, que o meu voto também é contrário. Tá? Então, se eu não me levantar, é porque não há necessidade. Porque às vezes pegam isso também, mas ele não levantou, então ele foi... Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, suspenda a sessão para o intervalo regimental. E se for de comum acordo entre os nobres vereadores, passa a sessão para a segunda parte. Todos de acordo? Todos sendo de acordo, solicito ao primeiro secretário que reinicie os nossos trabalhos, fazendo novamente a verificação de presença dos vereadores. Almir Costa de Oliveira. Presente. César Augusto Bassazini Delgado. Presente. Claudionor Moreira Bonfim. Edeval Francisco Lírio. Heitor Nelson Ferreira. Hugo César de Freitas. José Felício Furlan Trevisan. Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza. Nivaldo Donizete Braga. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, reinicio a sessão na fase da ordem do dia e solicito ao primeiro secretário que faça a leitura que conste da pauta da ordem do dia. Projeto de lei do Legislativo número 020, de 26/5/2020, fixa o subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Irapuru para a 17ª legislatura, compreendida entre 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. O projeto de lei do Legislativo, número 20, de 26 de maio de 2020, que fixa o subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Irapuru para a 17ª legislatura, compreendida entre 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. O referido projeto está em discussão. O referido projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. E os que forem contrários, que se manifeste. Rejeitado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei do Legislativo número 021, de 26/5/2020, fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais de Irapuru para a 17ª legislatura, compreendida entre 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. O projeto de lei do Legislativo número 021 de 26 de maio de 2020, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais de Irapuru para a 17ª legislatura, compreendida entre 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. O referido projeto está em discussão. Senhor presidente, podia solicitar ao secretário para ler na íntegra o projeto? Sim.
Câmara Municipal de Irapuru aprova. Artigo 1. Nos termos dos artigos 29, inciso 5 e parágrafo 39, quarto da Constituição da República Federativa do Brasil, acrescido conforme os artigos 2º e 5º da Emenda Constitucional número 19/1998, fica fixado em R$ 17.000 mensais o subsídio do prefeito municipal de Irapuru para a 17ª legislatura, compreendida entre 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, pelo exercício do mandato eletivo. Artigo 2º. O subsídio do vice-prefeito do município de Irapuru, nos termos do artigo anterior, fica fixado em R$ 4.200 mensais. Artigo 3º. Os subsídios dos secretários municipais de Irapuru, nos termos do artigo 1º, ficam fixados em R$ 4.200 mensais. Artigo 4º. Os subsídios fixados nos artigos anteriores terão vigência a partir de 1º de janeiro de 2021, assegurada a revisão geral anual, sempre no mês de janeiro e nos mesmos índices da revisão dos servidores públicos do município, nos termos do artigo 37, incisos 10 e 11 da Constituição Federal. Artigo 5º. Incidir o imposto de renda sobre todos os valores previstos nesta lei, pagos em espécie, na forma da lei. Artigo 6º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. O referido projeto continua em discussão. Bom, senhor presidente, como já foi lido no projeto, e também foi uma bela explanação que o vereador Hugo fez, realmente eu também procurei o jurídico da casa a respeito desse valor, o porquê dessa porcentagem de reajuste tão grande para o prefeito municipal e as demais categorias, 7%, haja visto que a inflação desses últimos 12 meses foi em volta realmente desses 7%. Mas também, como diz, né, que esse teto do prefeito com os médicos em futuros concursos, também que haja essa flexibilidade em o salário, sim, ser menor, porém com a carga horária mais restrita, uma carga horária mais baixa, assim como já explanei também em outros projetos que a gente tenha votado nessa casa. Então, o que me chamou a atenção realmente foi essa porcentagem, ao meu ver, exorbitante para o cargo de prefeito. 15% não é nada, mas 15% em cima de 14 mil e tarará, dá 2 mil e cacetada. São mais de 2 salários mínimos, né? E, como já disse, a pandemia vem acabando
com famílias, acabando com empregos, acabando mais ainda com vidas, o que a gente vê a cada dia na televisão. Então, fica aqui, eu vou ser contra também esse projeto. O referido projeto continua em discussão. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos. Eu gostaria só de fazer uma observação. Bom, parabenizar também, né, os vereadores. O vereador Hugo fez uma bela exposição e eu vejo com muito bons olhos essa discussão, né. Eu acho que o Derval trazendo um pouco essa questão, realmente essa sensibilidade, né, que as pessoas estão mais antenadas, cobrando dos políticos, a questão de zelo com o dinheiro público, né, de diminuição de privilégios e de usar realmente o dinheiro público de uma forma bem empregada. E ele está trazendo isso, parabéns, né, a população também muito presente, né, nas redes sociais, cobrando, e eu vejo com muito bons olhos essa participação do povo de Irapuru. E por outro lado também, né, como bem colocou o vereador Hugo, a gente tem que ter a questão que a gente está realmente num cargo, numa função de muita responsabilidade e que né, a gente trabalha para os munícipes e tem que ter essa recompensa de fato, né, tem que ser valorizado também, os dois lados, enfim, eu vejo com bons olhos a discussão. Porém, a observação que eu gostaria de fazer no momento é que eu acho que há um impedimento legal também, né, para ser aprovado esse projeto, porque nosso presidente Bolsonaro, ele sancionou uma lei, né, que os municípios que receberam aporte do governo federal, ele sancionou a lei publicada em 27 de maio, que estabelece o programa de algumas condições que os municípios tinham que respeitar para receber o dinheiro para combate ao Covid. E no artigo 8º fala o seguinte, que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia do Covid ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos. Ou seja, há um impedimento legal de votação desse reajuste, né? Eu acho que realmente não tem como, a não ser a nossa opção ser contrário a esse reajuste, como os vereadores já estão se mostrando. O referido projeto continua em discussão. O vereador Heitor disse sobre essa legalidade do Bolsonaro ter ditado o quê? Você disse. Entendi. Na verdade, com todo respeito ao seu entendimento e também ao excelentíssimo presidente do Brasil, mas eu acho totalmente contrário à Constituição Federal, o regimento interno dessa casa, a soberania do Poder Legislativo de estar editando isso sobrepõe a qualquer condição que eles querem. Talvez o que eles querem intrinsecamente, implicitamente, é aquele plano do Paulo Guedes de congelar até os salários de todos os funcionários, que é um momento sem privilégio, só não queremos que dê aumento. Então talvez isso seja a mensagem que eles querem passar, mas eu acredito que a legalidade é possível sim. No caso, só a questão da legalidade, não estou dizendo o conteúdo, o mérito, mas a legalidade é possível. Se essa casa entendesse que fosse caso de aumento, eu acho que não teria problema nenhum. Esse é o meu entendimento, meu posicionamento. O referido projeto continua em discussão. Está desligado, né? Congelamento de todos os salários, a gente se torna naquela situação assim, que é legal, mas é imoral. Nós hoje nos pronunciarmos favorável ao projeto. Eu acho que por isso que eu estou vendo que todos os vereadores são contrários, porque é uma questão até de bom senso nossa mesmo, né? Porque realmente fica difícil a gente defender um aumento, sendo que nós estamos sofrendo aí, vendo tantas coisas acontecendo
e as pessoas perdendo emprego, os funcionários não vão com salários congelados. Então tudo isso daí vai virando uma bola de neve. E a gente então não se posiciona nesse sentido de que a legalidade do projeto, acho que não tem, a gente não discute isso, mas é quase é uma questão de imoral nós podemos aprovar um projeto nesse sentido. Por isso que eu creio que todos os vereadores, no bom senso, se posicionam contrário a esse projeto. Meus parabéns a todos os vereadores. O referido projeto continua em discussão. O referido projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como está. E os que forem contrários que se manifestem. O referido projeto foi reprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 2870, de 16 de junho de 2020, autoriza o município de Irapuru, São Paulo, a abrir crédito suplementar no orçamento vigente e dar outras providências. O projeto de lei número 2870, de 16 de junho de 2020, que autoriza o município de Irapuru, São Paulo, a abrir crédito suplementar no orçamento vigente e dar outras providências, está com o parecer favorável pelas comissões permanentes desta Casa. O referido projeto está em discussão. Gostaria de explicar aos nobres vereadores que esse crédito, autorização de crédito suplementar, é referente aos gastos da Covid, tá? No valor de 330 mil, destinado a cobrir despesas com medicamentos, combustíveis, peças, transferências do consórcio intermunicipal de saúde, para o pagamento de exames e aquisição de testes para o combate ao Covid-19. O referido projeto continua em discussão. O referido projeto está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. E os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 2871, de 16 de junho de 2020, autoriza o município de Irapuru, São Paulo, a abrir crédito especial no orçamento vigente e dar outras providências. O projeto de lei número 2871, de 16 de junho de 2020, que autoriza o município de Irapuru, São Paulo, a abrir crédito especial no orçamento vigente e dar outras providências, está com parecer favorável das comissões permanentes desta Casa. O referido projeto autoriza o Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 167.400, também para destinar a cobrir despesas com a aquisição de máscaras descartáveis, luvas, álcool em gel, avental, toucas descartáveis, materiais de escritórios pedagógicos, lanches, lúdicos, celulares, mesas e bancos, impressoras, computador, cadeiras de escritório, armário de aço, serviços gráficos. O referido projeto está em discussão. O referido projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. E os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Mais uma vez os projetos aprovados, cabe a nós também fiscalizar como estão sendo feitos esses gastos. Não havendo mais matéria que conste na ordem do dia, passa a sessão para a fase das explicações pessoais. Está com a palavra o vereador José Feliz Furlan Trevisan. Está com a palavra a vereadora Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza. Está com a palavra o vereador Nivaldo Donizete Braga. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, na mesa composta.
Costa, todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Nossa boa tarde a todos aqueles que nos acompanharão pela Rádio Ativa FM no sábado. Boa noite ao Fernandinho novamente. Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando aqui na rua, do lado de fora da Câmara, né? E queria também, assim, parabenizar os vereadores pela atitude. Queria também parabenizar a população por estar inteirada naquilo que está acontecendo na Câmara. E queria também te colocar, assim, para as pessoas, né, que acompanhem mais a vida dos vereadores, né? A gente vê muitas vezes algum debate como o Hugo até colocou, às vezes pessoas falando coisas de vereadores, mas as pessoas não acompanham o trabalho do vereador. Às vezes a gente ouve algum comentário, não, vereador, eu já ouvi comentário assim, só está fazendo isso porque é eleição. Agora, se nós formos buscar aqui os vereadores aqui, há quanto tempo que nós vereadores temos feito denúncia no Ministério Público? Aqui já teve CPI nesta casa. Então, quer dizer, o trabalho dos vereadores são há muito tempo. Quem acompanha no dia a dia dos vereadores vai entender que não é só porque é um ano político que o vereador está se manifestando. Nós temos inúmeros trabalhos dos vereadores, então isso cabe à população estar acompanhando para acompanhar o trabalho do vereador, ou que seja do seu vereador, ou que seja no geral. Nós temos inúmeras denúncias no Ministério Público há muito tempo, que foram apuradas, que foram denúncias feitas e realmente eram denúncias irregulares. Por exemplo, acho que o ano passado nós fizemos uma denúncia no Ministério Público, foi eu, o Derval e o Heitor, na questão daquele concurso público. E o concurso público foi anulado porque os vereadores foram lá e denunciaram no Ministério Público. Senão, talvez não seria anulado. Então, é um trabalho de quem? Dos vereadores. Não era momento político. Os vereadores estão fazendo seu trabalho no dia a dia. Então, isso eu acho que, às vezes, a gente ouve alguns comentários que não condiz com aquilo que tem acontecido no dia a dia. A gente ouve muitos comentários assim, de vereador, que o Hugo até colocou assim, vereador não faz nada. Se a gente for ver o trabalho, cada vereador tem seu trabalho. Tem vereador que trabalha diretamente no corpo a corpo com o prefeito. E está cobrando do prefeito no dia a dia. Às vezes ele não faz uma indicação, ele não faz um requerimento, mas o trabalho dele é lá no gabinete. É lá cobrando lá no gabinete, fiscalizando obras, fiscalizando o trabalho dos vereadores, dos funcionários. Então, é um trabalho do vereador. Quando o vereador está na estrada, andando na estrada aí, vendo como que estão as estradas, aqui a gente tem o Zé que sempre está fazendo indicação referente à estrada, eu sempre fiz indicação referente às estradas, porque nós sempre estamos nas estradas, vendo quando a gente vê alguma coisa, ou alguém fala, a gente vai lá conferir. Então, quer dizer, é um trabalho do vereador. O trabalho do vereador, como foi falado, quantos vereadores aqui já trabalham na parte social? Que tem essa parte social? Inúmeros vereadores. Vereadores que já passaram por essa casa, que sempre teve o seu trabalho social. Então, quer dizer, isso é uma valorização dos vereadores. A questão, a gente, sim, as pessoas, quando falam do vereador, tem que ter um pouco mais de bom senso também. Às vezes, não ofender o vereador nesse sentido, que vereador não faz nada. Não é bem assim, a gente tem que ter as coisas no lugar. A gente tem questão de vereador que às vezes fica... A gente vai dar um exemplo, que a gente vai falar do Nozinho. Mas o trabalho do Nozinho, por exemplo, é um trabalho exemplar. O que nós podemos falar? O que a população pode falar do Nozinho, por exemplo? Não estou aqui... se a gente for ver, é um adversário político no sentido geral, mas a gente tem que ser realista, falar a verdade. Então, o trabalho o Nozinho não usa tribuna. Mas quantas pessoas que o Nozinho tem ajudado? Quantas pessoas que ele tem socorrido? Eu sei de casos do Nozinho, dele sair de casa à noite e ter socorrido. E tem vereadores aqui que também a gente pode falar. E quantas vezes a gente à noite, madrugada dentro, com alguém como... mas é função do vereador. Tudo bem, nós somos vereadores 24 horas. Mas a gente não fica alardando aí, falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A gente não vai fazer isso, nem deve fazer isso. Nós não podemos nem fazer isso como ser humano comum. Se a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. E principalmente vereador, se fez, ótimo, é o seu trabalho, é o trabalho nosso. Então, a gente tem que ter aquele bom senso, assim, né? De muitas vezes, não fazer uma crítica assim, de ofensa. Isso não cabe, não é bom, não faz bem para ninguém. Não ajuda em processo nenhum. Então, eu só quero deixar aqui registrado isso,
mas quero mais uma vez parabenizar a população de Irapuru pelo levante, pela movimentação, parabenizar os vereadores e que todos nós possamos ter aí realmente uma conduta que sempre nós temos tido aqui nessa casa, do bom senso e trabalhar juntos, como que já foi falado, a gente já teve discussões aqui ferrenhas, mas nunca ninguém aqui partiu para aquela situação de ficar assim, entre os vereadores, por exemplo, de ter uma coisa pessoal. Acho que isso nunca aconteceu, que a gente continue assim, né? Continue caminhando desse jeito, com nossas divergências, com nossos pensamentos diferentes, mas com um só pensamento, de ajudar a população de Irapuru e trabalhar pelo bem comum. É isso que nós queremos, porque nós queremos uma administração séria, uma administração que seja realmente, a gente possa fiscalizar, a gente possa estar trabalhando para um todo. Isso é o mais importante. No mais, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Está com a palavra o vereador César Augusto Bastazin Delgado. Está com a palavra o vereador Claudionor Moreira Bonfim. Está com a palavra o vereador Edeval Francisco Lírio. Boa noite novamente, senhor presidente, mesa composta, demais vereadores. Gostaria de agradecer aos nobres que acompanharam essa votação, rejeitando esses dois projetos de aumento do subsídio, dos cargos políticos, e deixar registrado também que a população além de estar cobrando mais, a população vem acompanhando também mais, né? A população vem acessando o portal da Transparência da Prefeitura, muitas vezes, acho que procura vocês também, para poder verificar, ver como é que o que está acontecendo, questões de notas, questão do próprio funcionalismo está fiscalizando o funcionário público, né? Muitas vezes o vereador está indo lá averiguar alguma situação, mas a denúncia está partindo do próprio funcionalismo público, né? A pessoa fala, lá vem aquele vereador chato. As denúncias, o que vem acontecendo, a própria população vem fiscalizando, o próprio funcionário vem fiscalizando. E na questão de valorização do vereador, concordo plenamente com o Hugo também. O vereador tem que se sentir valorizado, mas eu acredito que o modo que eu estou agindo, muitas pessoas vão falar que é fazer politicagem, e de certo modo é fazer uma politicagem. A política começa no seu dia, a hora que você acorda. Eu vou ficar na cama ou eu vou trabalhar? Então isso já é uma política, né? É uma tomada de decisão. Então, eu me sinto valorizado pelo trabalho que eu venho fazendo junto à comunidade, participo também de ajuda às instituições e, sendo valorizado desse modo, eu procuro valorizar também a cidade. Então, o meu ponto de vista é que, sendo valorizado do modo que as pessoas estão enxergando o trabalho que você vem realizando em plena sociedade, voluntariamente ou não, o mesmo trabalho que eu fazia antigamente, antes de ser vereador, eu continuo fazendo, continuo frequentando os mesmos locais, tenho meus mesmos amigos, o ramo de atividade que eu continuo frequentando, os clubes de futebol, tudo a mesma coisa. Então, eu me sinto valorizado, né? E na questão do subsídio, de ser alto ou baixo, na questão valorizar na parte financeira, eu não vejo tão quanto, né? O vereador perguntou a respeito do Nivaldo, mas eu também sou funcionário público, né? A gente vê que o funcionário público hoje vem sendo muito questionado, o cara não faz nada, e no fim do mês ele recebe. Então, é uma crítica também que nós, funcionários públicos, temos também da população, que a população nos enxerga como quem também não faz nada, né? Muitas vezes a gente larga nossas crianças em casa, quem tem filhos, né? Não tem o mesmo bom humor para trabalhar, a esposa está passando mal, o esposo está passando mal, e a gente tem que atender a população sempre com um sorriso no rosto e ser gentil. Então, eu acredito que a minha valorização vem desse ponto de vista, que a população nos enxerga como trabalho como vereador e nem tanto na parte financeira, né? Acredito que os vereadores das cidades pequenas, igual eu falei, não é cargo de carreira, né? Não, a gente não é vereador, nós estamos vereador, assim como o vereador Hugo falou, hoje estamos aqui, ano que vem a gente não sabe, né? Vamos passar por uma avaliação da própria população, e é isso que eu deixo. Se a pessoa é bem vista, é bem elogiada, vem fazendo um trabalho digno, se sinta sim valorizada pelo que está recebendo. Muitas famílias hoje estão vivendo com R$600 da ajuda do governo, né? E não vai se sentir valorizada?
uma mãe de família que não consegue trabalhar hoje porque o comércio dela está fechado? Um pai de família que só tem um comércio para sobreviver, que está vivendo com 600 reais, não vai se sentir valorizado? Outra questão também, presidente, é o que vem acontecendo no comércio nas cidades, de nossa cidade de Irapuru. Mesmo sem determinação judicial, sem emitir alguma guia, o pessoal está lacrando nosso comércio. Muitas pessoas estão proibidas de estar trabalhando e algumas com o mesmo ramo estão trabalhando. Então, eu não sei qual foi a regra que foi adotada, se foi uma regra geral do Estado, como se é questão de alvará, na questão dos estabelecimentos comerciais. Nenhum vereador aqui, deixar bem claro, nenhum vereador aqui foi, bom, pelo menos da minha parte, não fui convidado pelo prefeito, por secretário, para participar desse tipo de reunião, juntamente com a secretária de saúde, porque muitos comerciantes nos procuram. Ah, fulano está aberto, eu não posso ficar aberto, o meu ramo é o mesmo. Às vezes uma vírgula no alvará pode ser isso, o que está acontecendo, mas ninguém passou isso para a gente. Né? Então, deixar bem claro também a minha insatisfação nesse ponto de vista, que muitas famílias têm no que trabalhar, mas não está podendo por força maior. Do mais, uma boa noite. Está com a palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira. Está com a palavra o vereador Hugo César de Freitas. Só gostaria de aproveitar as palavras do vereador e dizer que vocês deram parabéns para nós, que é considerado situação, mas a situação é posição, nós todos somos vereadores e eu já meti o pau um monte de vezes nessa prefeitura aí, que o povo falou que eu era traíra, tá? Que nem o Bolsonaro. Se você falou mal, você é traíra. Se falou bem, você está recebendo alguma coisa e assim vai. Da mesma forma que vocês elogiaram o posicionamento aqui do pessoal, de ter votado, de ter se comovido com a sensibilidade também da população. Já vi um monte de gente ali falando, graças a Deus conseguimos. Os manifestantes ali estão falando. Mas eu gostaria também de parabenizar os vereadores de oposição assim, né? Mas também porque é importante, porque você disse uma coisa muito importante, Nivaldo. Às vezes, eu vejo muito isso no César Delgado, próprio no Zé Felício também, que faz pedidos diretamente para a prefeitura, e às vezes não acontece. Aí, de repente, vocês estão vendo a mesma situação, vão lá e com o senso, também tenta conversar, não vai, e a população vai, coloca no Facebook e daqui a 2 dias resolve. Eu falei para o César, se a oposição é melhor. Você põe no Facebook, lasca o pau e o povo vem e resolve na hora. Se você pede com carinho, com educação, não faz. Então, às vezes, o papel da oposição é muito importante também. E eu digo assim, passando 12 anos aqui, o prefeito que não tem a sensibilidade de escutar a oposição é um prefeito que tem tendência a errar, porque a oposição mostra realmente é fadado a fracasso, exatamente. Tem que ter essa sensibilidade, esse jogo de cintura, mas também atender nós, né, pô? Nós vamos ser candidatos aí, muita gente vai ser candidato à reeleição, vamos ajudar a gente também, pô. Parece que todos os buracos eu vou colocar agora no Facebook também, não estou nem aí. Nós, ser candidato? Não, eu não vou ser. Mas eu costumo não dizer nada, porque de repente, né, você faz um juízo de valor, tem tanta gente que falou assim, não vou ser na última hora, e eu estou contando com o voto dele, e ele fala para mim, eu não vou ser, e eu confio nele. Aí chega na reta final, eu vou sair, eu falo, caramba, a sua família vai votar em mim, pô. Olha, caiu até a plaquinha, tão nervoso que eu estou. Mas eu gostaria de agradecer, porque esse é a democracia, o debate, o pessoal se manifestando, vejo com bons olhos, liberdade de expressão, tem algumas pessoas que extrapolam, mas dentro do que é aceitável a gente vai levando. O importante é manter a imagem positiva do Poder Legislativo, que nós passamos por aqui, vai ficar muita gente aí, todo mundo aí, e nossos filhos vão olhar a nossa história e a gente deu o nosso melhor. Então eu gostaria também de parabenizar a oposição, que eu acho que o Silvio, em determinado momento, pegou uma posição realmente querendo construir um Irapuru melhor. E é lógico que não dá para atender tudo, fazer tudo, mas consideramos bem relacionados à oposição em situação em prol do município de Irapuru. Então, desejar uma boa noite a todos. Senhor presidente, uma noite que todo mundo estava querendo briga e a gente foi lá e deu um banho de água fria e todo mundo foi embora sem postar nada.
no Facebook. Mas é o seu caminho da construção. A gente tem que sensibilizar aí os vereadores que tomaram a frente, aí as publicações que fizeram, bastante gente se manifestando. E divide esses votos aí futuramente com os vereadores da situação também, tá bom? Um forte abraço a todos. Gostaria de agradecer também a presença da Polícia Militar, grupamento de Irapuru, fazendo a patrulha aí na frente da Câmara Municipal de Irapuru. Não havendo mais orador, solicito ao segundo secretário que faça a leitura de mais um trecho bíblico. Todos em pé. Em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz imploro ao Senhor. Ponho diante dele a minha inquietação, exponho a minha angústia. Mesmo quando o ânimo me falta, vós conhece o meu caminho. Olho para a minha direita e vejo, não há quem se importa de mim. Palavra do Senhor. Lembrando que vamos estar entrando em recesso, mas que os nobres vereadores fiquem atentos que possivelmente pode aparecer alguma sessão extraordinária. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 6 de agosto de 2020, em horário regimental. Boa noite a todos e um ótimo retorno aos vossos lares.